Na hora que bateu o sinal da aula de ciências, a gente escutou um barulho e achou que era bombinha. Aí a professora perguntou o que é isso, aí ele saiu atirando para todo lado, aí eu segurei na mão da minha amiga e a gente foi até a polícia. Estava no trabalho, recebi informação, vim correndo para cá, cheguei aqui, graças a Deus, meu filho está tudo bem. 2 vítimas em óbito, né, no local, e 4 vítimas foram transportadas, né, por equipes, até mesmo pela população. Uma tragédia aconteceu nos Estados Unidos, no Colégio Columbine, e outra aconteceu em Realengo, aqui no Brasil. Dessa inspiração fez nascer a ideia nele de matar alguém. Segundo ele, depois que ele matou esse colega que ele tinha bullying, ele perdeu um pouco a lucidez e começou a atirar nos demais. Em 20 de outubro de 2017, um adolescente atira contra os colegas da própria classe. 2 morrem na hora. Em uma escola de Alexânia, um jovem de 19 anos atirou contra uma ex-colega de classe. 6 anos antes, um ex-aluno entra em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, mata 12 e fere outros vários. O Caminhos da reportagem de hoje vai relembrar essas tragédias e discutir quais as possíveis causas para este tipo de violência. Tava um dia normal, tudo bem, até que a gente ouviu um barulho, todo mundo achou que era bombinha. Você estava onde? Eu tava lá na frente conversando e o João Pedro tava lá atrás, conversando também. Daí, quando atirou dentro da mochila dele, fez um barulho, daí o João Pedro chegou perto e agachou para ver o que era. E aí o João Pedro levantou, ele deu o tiro no João. Aí o João foi deslizando na parede até o chão. Depois ele saiu atirando. Ele atirou na Marcela, no Iago, na Isadora e na Lara. Eu achei que era uma arma de espoleta. Daí quando eu comecei a ver sangue, eu vi que era de verdade. Eu estava trabalhando de manhã, perto da hora do almoço, quando eu recebi a ligação. Inclusive foi de uma amiga minha, que tem o filho na mesma classe. E um susto muito grande. Ela falou assim, não, corre para a escola. Meu filho ligou e falou que o João Pedro teve um tiroteio no colégio, João Pedro está baleado. E naquele momento eu corri, troquei de roupa, mas a minha esperança era que tivesse sido algo menor do que foi. Ferimento. Eu não tinha ideia da dimensão do que aconteceu. A cena horrível, né? Cena com ambulâncias, a rua já isolada, helicóptero fazendo resgate dos feridos. É uma cena de guerra, uma cena de horror. Eu estava na empresa, na fábrica, e eu até hoje eu não sei. Uma mulher me ligou. Na correria eu não sei dizer quem. O Iago me disse que é a dona da loja onde eles se esconderam lá após sair do colégio. Me ligaram dizendo que tinha acontecido um acidente terrível na escola com o Iago. Eu peguei o carro e saí orando, pedindo a Deus. Para mim, como era já quase o horário de saída dos alunos, eu pensei que podia ter sido um atropelamento, algum acidente de trânsito. Até então a gente estava achando que podia ser um assalto, alguém que entrou atirando, que correndo da polícia, sei lá. Mas nunca em nenhum momento passou pela cabeça que pudesse ser um aluno da escola, né? Um aluno de sala de aula, né? Da minha filha. Cheguei no colégio,
Tinha um cordão de viatura da polícia militar cercando, né? E aí eu falei para eles, que eles não queriam deixar eu entrar, que eu era o pai de um aluno lá. Eles abriram, eu entrei com o carro. Cheguei lá e me deparei com aquela multidão correndo, alguém muito chorando, né? Vi a menina ferida no braço, a Lara. E fiquei procurando o Iago, até que eu avistei o Iago. Na verdade, ele me avistou e gritou, é meu pai. E já chegou um policial militar da Giro e veio me falar que era para me colocar ele dentro do meu carro, para levar para o Hugo, que ele tinha tomado um tiro. Aí na hora eu fiquei abismado. Foi quando ele estava no carro já, né? O policial colocou ele dentro do carro, ele veio andando. E o policial pediu também para me levar a Marcela. Quando eu vi o primeiro tiro, eu estava ali no pátio da escola. Sabe? Ouvi o primeiro estalo, eu pensei que fosse a pedra. E eu fui na direção do corredor lateral e eu vi os outros estalos e aí eu vi que não era pedra. E foi na hora que eu fui subir a escada. Eu vou subir para ver o que está acontecendo lá em cima. Nesse momento já parece que era a escola que estava desabando, que era eles correndo. Todos descendo, pulando, um caindo em cima do outro. Aí um dos alunos, inclusive da sala da minha filha, chegou em mim, me segurou nos meus braços e falou: "Tio, a Marcela levou um tiro, sobe lá, tá tendo tiroteio lá em cima, sobe lá." E aí eu subi as escadas, né? Quando eu cheguei no último degrau do último andar, eu já topei com ele bem de frente para mim, com a arma apontada para mim. Ele apontou a arma para mim e falou: "Eu vou te matar." Eu me joguei da escada. Lembra que ela estava em pé na porta, escutou um barulho, ela voltou para ver e aí quando viu que era tiro, todo mundo começou a correr e ela foi atingida, ela caiu. Aí ela lembra que a colega dela levantou e saiu correndo, mas ela já não conseguia mais levantar. Ela disse que as pernas dela já não respondiam mais aos comandos, né? Ela tentava, mas ela pedia ajuda para a coordenadora, que estava tentando dominar o rapaz, né? Aí ela não deu conta de sair daquela situação. Eu subi e fui direto na sala dela, né? Quando eu fui na sala dela, eu vi o João Pedro, os outros alunos, né, ali. Mas eu não vi a minha filha. Aí eu saí gritando, né? Aí a única sala que estava fechada era a sala do 6º ano, que era onde que eles tinham colocado a Marcela com os outros alunos e as duas professoras seguravam a porta. Aí naquele momento que eu consegui abrir a porta, abriu a porta para mim entrar, estava a rodinha de alunos, todos ali desesperados, e a Marcela no meio, né? Toda ensanguentada, com sangue pela boca, pelo nariz, né? E gritando: "Pai, não deixa eu morrer, pai, não deixa eu morrer. Aí eu vou morrer, pai, eu estou sentindo muita dor", né? Então, foi o pior momento da minha vida, de pegar minha filha daquele jeito ali. No primeiro momento não deixaram a gente entrar na escola e eu comecei a desconfiar que tinha algo errado. Mas aí eu insisti: "Fala o que aconteceu." Aí eles deram notícia que ele tinha vindo a óbito, que ele tinha falecido. Além de João Pedro, o adolescente João Vitor também morreu. Outros 4 jovens ficaram feridos. Então a bala veio por aqui, quebrou aqui e ficou alojada aqui. Aí você tá vendo aqui, essa bolinha redonda é a medula óssea dentro da vértebra. Ela ficou aqui, o final dela é aqui e a medula é aqui. Ela ficou menos de 5 milímetros de chegar na medula. Aí depois a notícia. O que falaram para a senhora? Não, que a bala tinha pegado, né? Que ela tinha sido atingida por 3 balas e que uma delas tinha pegado os 2 pulmões e ainda a coluna, né? A L10 lá, a vértebra 10 lá. Eu perguntei se
se tinha atingido a medula, né? Porque a gente sabe que tem fraturas de coluna que não vai ter, né, sequelas, né? Mas a gente sabe também que a medula, né, é crucial. Então, aí a hora que o médico falou que sim, desabou. Na cabeça dela é um pesadelo tudo isso, né? Se é na minha, no do pai dela, da família no geral, né, nos amigos, imagina na dela. 14 anos está pedindo para sair, para ir nas festinhas, para ir no shopping, né? No shopping, para poder cinema, para poder fazer um monte de coisas, né? E eu vejo que a única presa em tudo isso foi ela, né? Ela e os outros, né? Que foram atingidos diretamente. Os meninos que morreram, né? Ela levou o tiro saindo da sala. Por questão de muito pouco também ela se livrava. Ela disse que um passo a mais ela livrava do tiro, né? Bem na porta mesmo. Tanto é que ela já caiu do lado de fora da sala, né? Aí ela tentou levantar de novo, mas ela não sentiu as pernas. Aí ela caiu novamente. E ela não conseguia levantar, foi quando eles arrastaram ela, né, para dentro da outra sala. Esse tiro entrou, né? Nossa, na verdade eu via o dreno, o buraco do dreno, e a gente fica ali. Mas ele entrou mais ou menos aqui, né, nela, e se alojou perto aqui, no pulmão, né? Passou um pouquinho do pulmão, perto aqui desse peito dela do lado esquerdo, né? A família e o melhor amigo falam da saudade que sentem de João Pedro. João Pedro era um cavalheiro, menino doce em casa, gostava de brincar com os irmãos, assistir televisão. Ele era muito companheiro do pai, onde o Léo e o João Pedro estavam junto. Um menino que nos ajudava muito, sonhador. Ele queria fazer engenharia civil, ele tinha um gosto pela matemática, participou das Olimpíadas de Matemática da escola, participou das Olimpíadas de Astronomia da escola. Então era um ótimo aluno, tinha boas notas e brincava como qualquer outra criança, brincava. Gostava de futebol, de videogame, de brincar com os irmãos, muito atencioso com os irmãos. Gostava de ensinar tarefa também para os menores. Nossa, uma saudade que a gente não sabe o que faz. Porque ele era nosso companheiro. A gente não tá sabendo nem o que fazer em casa, no carro, tudo pra gente tá difícil. É sem lugar. Não tem nada que fica bom agora. É muito difícil, faz muita falta. O João Pedro, a gente tinha uma outra casa e a gente tinha um barracão no fundo. Em 2007, o Léo foi morar no meu barracão, há 10 anos atrás. O Arthur tinha 2 e o João Pedro 2. Viraram amigos. Cresceram juntos. É de dentro de casa. Né? O João Pedro, no dia das crianças, o João Pedro dormiu aqui. Ele era muito brincalhão. A gente gostava de conversar na sala. O que mais que ele tinha de característica? Ele era legal, brincava com todo mundo. Ele era um bom aluno também. As notas dele eram boas. As pessoas gostavam dele? Muito. O que você vai sempre lembrar do João Pedro? Os bons momentos que a gente teve junto na infância. Que a gente era quase irmão. Isabel se agarra a um dos sonhos da filha Isadora, a festa de 15 anos, e faz planos para o futuro. Todo dia é falar de um vestido, né? Aí tem que começar a comprar os trem, porque pra gente fazer a festa, tinha que começar a organizar desde agora, né? Não sei se vai ser como ela sonhou ou não, né? Mas a gente vai fazer uma festa pra ela. Ela tinha um apelido de Risadora. Ela ria tanto que alguém resolveu chamar de Risadora. Eu achei até... achei dos mais mimosos, Risadora. Falei, combinou com você, porque até ri demais.
Ela vai voltar a sorrir, eu sei que vai. Tiago conta que Iago é brincalhão e amigo de todos os colegas da turma. Não era próximo apenas do adolescente que atirou na sala de aula. Ele é muito brincalhão. Dos brincalhões, ele era um dos líderes lá dentro. Ele, o João Pedro, né? Então, assim, a gente foi criado, a gente ensina ele, a gente brincar com ele. Então, ele tinha um relacionamento bom com todos. Menos com o rapaz que ele certo tinha um pouco de receio, por ele ser muito fechado na dele, então o Iago não tinha liberdade de brincar com esse rapaz. Por trabalhar no colégio, Mauri conhecia o aluno que atirou nos colegas de sala. Os professores vão para a sala deles, né, na hora do café da manhã deles, e eu que fico com essa turma do 6º ou 9º ano no pátio. É um aluno normal, né, assim, notas boas, nunca tive problema com ele de comportamento, né, no pátio, nunca. Então, assim, ele era assim, aquele mais quieto, mais calado, de poucos amigos, sabe, mais na dele. Então, assim, principalmente no recreio, né, que é o momento que eles se interagem mais entre eles, o que mais estava com ele era o João Vitor, né, o que ele, infelizmente, foi uma das vítimas, né. Ele sempre teve problema, ele falava que era nazista, satanista, que ele defendia Hitler, falava que ia matar todo mundo, seus pais, suas mães, mas ninguém acreditava, achava que era brincadeira. Ano passado ele levou um livro de satanismo para a escola. E o que aconteceu? Ele saiu falando um monte de coisa que ia matar todo mundo. E o que vocês falavam para ele? A gente achava que era brincadeira. Às vezes ela fala assim pra mim: pai, por que ele fez isso comigo, né? Por que ele fez isso com nós? Né? É a pergunta sem resposta, né? Que até então, né, não tem resposta. As palavras dela é assim: por que isso foi acontecer comigo? Mamãe, eu tinha tanta coisa para fazer, eu fico pensando de tanta coisa que eu poderia estar fazendo. Eu queria estar dançando, eu queria estar correndo, eu queria estar brincando, mas eu não queria estar aqui. Nós não temos ódio, nós não aprendemos a odiar, nós aprendemos a amar, nós sentimos pena do que aconteceu em relação ao garoto. É o único sentimento que nós conseguimos ter o tempo todo foi de pena, de ter de saber que tem um filho em casa planejando tudo isso durante todo o tempo, porque foi dito que as informações que a gente recebeu que ele planejou durante 2 meses, e eu fiquei imaginando o que é uma mãe ter um filho em casa planejando algo tão sério durante 2 meses e ela não conseguir ter tido a percepção disso tudo. Nós continuamos com a mesma decisão de perdoar, porque não foi o sentimento a gente não tem, a gente tem a decisão de perdoar. No entanto, nós cremos na justiça de Deus e na justiça dos homens, porque nós não podemos deixar por menos isso que aconteceu, porque se nós deixarmos, nós vamos causar algo pior na sociedade. O que levou a acontecer o massacre na escola de Realengo foi o bullying? Não foi o bullying o fator principal, foi um leque. E se temos que falar quem foi responsável do que aconteceu em Goiânia, eu teria que dar uma resposta: todos nós. A arma era de um dos familiares, né, que era da mãe, e ele pegou, claro, escondido da mãe e escondeu na mochila, e hoje, no dia de hoje, resolveu executar o crime. A arma utilizada pelo adolescente pertence à Polícia Militar de Goiás e estava sob tutela da mãe do jovem, que é policial.
A corporação abriu um inquérito policial militar para apurar se houve negligência por parte da mãe e as circunstâncias em que o adolescente teve acesso à arma. Nem tremia usando a arma, ele atirou com uma mão só. Com uma mão? Ficou com outra mão aqui do lado, atirou. Nem fez assim, ele estava preparado, ele já sabia atirar. Com certeza já tinha pegado uma arma. O jovem vai cumprir 3 anos de medida socioeducativa em uma instituição de Goiânia. A sanção, a resposta do poder público diante do mal feito cometido, no caso de adolescente, chama-se medida socioeducativa. Temos medidas socioeducativas, 7 tipos de medidas socioeducativas, que vai desde uma mera advertência até a internação em estabelecimento oficial de ensino, que na verdade é a segregação, é a privação da liberdade. Essa medida socioeducativa, que na verdade tem conteúdo pedagógico e não punitivo, não pode perdurar por mais de 3 anos. Ela é avaliada a cada 6 meses. Ele se demonstrou arrependido e dizendo, inclusive, que não desejava a morte de ninguém, né? Que foi como se, não dá para adentrar no mérito, mas como se aquilo não tivesse sido algo tão, como se as pessoas têm colocado aí, que tenha sido algo planejado, algo meticulosamente planejado, né? Na verdade, trata-se de um adolescente de 14 anos. Não dá para se comparar com um adulto, uma pessoa madura. Acredito que, nesses casos, toda a sociedade é vítima, né? Não apenas as famílias das vítimas, a família do adolescente infrator, as famílias em geral que se sensibilizam porque tem a escola como algo sagrado, né? A escola equivale à nossa casa, né? Quando os pais não estão em casa, o local mais seguro para deixar os filhos é a escola. Então isso realmente, né, traz um impacto muito grande. E a mãe dele ficou internada alguns dias e está muitíssimo abalada. Mãe e pai estão muitíssimo abalados com relação a isso. Então é uma dor tremenda. Não houve uma fatalidade. Foram atos e omissões que decorreram no fato que aconteceu, infelizmente, no dia 20. 10 dias depois que o estudante atirou contra colegas da própria sala em Goiânia, as aulas foram retomadas. Lidar com o que aconteceu é um desafio para os profissionais do colégio. A gente não vai tocar num assunto ou vai deixar de falar sobre o assunto. Mas o mais importante nesse momento é ver como é que cada família está vivenciando essa dor, como é que cada criança está significando esse momento na vida dela, e a partir daí nós vamos utilizar os nossos psicólogos, os psicólogos que se dispuseram a estar aqui, para acolher a demanda individual. Ex-sala do 8º ano, hoje vai ser uma sala de artes. Nós não queremos estigmatizar a sala, nem muito menos a escola, nem nada. Por isso, essa iniciativa nossa de readaptarmos esse ambiente. A gente tá as coraçãozinhas apertar, a gente corre e abraça. Eu sou mãe e eu acho que o que a gente tem que olhar nessa situação é que nenhuma família está livre disso, né? O que aconteceu aqui é uma responsabilidade de todos, né? Tem um pouquinho de cada um, de papel social, de papel da família, de papel do governo, né? É muito importante a gente olhar para tudo isso. Então, na verdade, receber as crianças e ver aquele olharzinho ansioso, assustado, mas porém enfrentando, né? Nós recebemos as crianças e percebemos que elas estão muito fortes e isso passa para a gente muito ensinamento, porque como as crianças lidam muito melhor, e eu acho que o que a gente tem que olhar é exatamente para isso, para essa infância. Falar sempre a verdade para as nossas crianças sobre todos os assuntos, porque elas aprendem a lidar com as frustrações logo cedo, eles entendem que a vida não é fácil mesmo e que nós somos diferentes e aprendem tantas coisas nesse momento, nessa primeira infância, segunda infância, e vão aí ser adultos mais saudáveis. Em 7 de abril de 2011, Wellington Menezes de Oliveira, ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, invade a sala do 8º ano e atira contra os estudantes. Foram mais de 30 disparos. Os alvos principais eram as meninas, todas atingidas na cabeça. Mas na confusão, rapazes também foram baleados. Morreram 10 meninas e 2 meninos, que tinham entre 13 e 16 anos. O atirador se suicidou.
Com ele foi encontrado um bilhete que explicava o crime: vingança pelas constantes humilhações sofridas por ele quando estudava ali. É um grito de socorro ao contrário, infelizmente. É como se você tivesse queimado todas as pontes, não existe mais nenhuma. Então eu vou usar uma ponte que me faz ser notado. Eu não existo, porque até agora ninguém me viu, nem meus pais, nem meus colegas, nem meus professores, não estão me percebendo. E quanto mais sofisticado o ataque, como foi no caso de Realengo, tanto maior é esse grito. Você tem ali um ser humano muito inteligente, muito sensível, que deve ter tentado de várias formas, ou de pequenas formas, sutis muitas vezes, que não foram percebidas. Adriana é mãe de Luísa, uma das meninas assassinadas na escola Tasso da Silveira. Eu não posso receber como resposta que eu coloquei minha filha dentro da escola e menos de meia hora depois ela estava sem vida. Eram os valores ali para mim, tudo que eu acreditava, tudo que eu aprendi, indo abaixo, né? A gente cresce sabendo que escola é lugar de criança. Ela estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu entreguei a ela uma escola, eu entreguei ela ao município quando ponho ela dentro da escola. E a resposta que eles me dão que foi uma fatalidade, não pode ser uma fatalidade. As nossas crianças têm que estar dentro da escola, têm que estar seguras. Ali não existia vilão. Ali todos éramos vítimas. Todos nós éramos vítimas de uma sociedade doente. É o grito dos inocentes, né? Tayane foi vítima dos tiros disparados por Wellington na escola de Realengo. A bala atingiu a vértebra T12, quase na região lombar. Foi uma lesão parcial. No começo eu perdi todos os movimentos, mas por conta da lesão ser incompleta, parcial, eu fui recuperando alguma parte dos movimentos. Eu tinha dois caminhos. Um era enlouquecer e o outro dar a volta por cima e mostrar para ela que ela era capaz de dar a volta por cima. Então, eram dois trabalhos, da minha parte e para ajudar ela. Então, eu não tive tempo de pensar em outra coisa a não ser em lutar para a Tayane viver. Eu não vou nem dizer sobreviver, mas para ela viver. Foi a sugestão de uma outra cadeirante que levou Tayane para o esporte. Hoje ela é para-atleta de canoagem. Canoagem é muito bom, é muito boa, assim, porque no começo, quando a pessoa sofre uma lesão medular, ela acaba perdendo boa parte da mobilidade, né? Então, eu não conseguia ficar sentada, né? Se eu balançasse, eu caía para frente. Não conseguia fazer nada disso. Com a canoagem, isso foi me obrigando a ter isso, sabe? Então eu ganhei muito controle de tronco, ganhei força no braço até para poder empurrar a cadeira. Mar dá a ela a sensação de liberdade. Ali ela se sente uma outra pessoa, livre para fazer aquilo que ela quer. No começo é sempre difícil, mas eu acho que com a família, com os amigos, com fé e tal, a gente vai assim um dia de cada vez, não tem jeito. Não tem como a gente pular isso, a gente tem que passar. Quando casos como o de Realengo ou do adolescente que atirou nos colegas da própria sala ocorrem, um termo em inglês volta a ser debatido pela mídia e nas redes sociais: o bullying. O bullying é um conjunto de ações, né, que tem um foco em rotular uma pessoa. Se você tem
a rotulação de um apelido, né, para uma pessoa com um objetivo de inserir ela num grupo, de dar uma identidade social para ela, isso é saudável. Mas quando você tem a intencionalidade de criar um apelido para diminuir essa pessoa, ou atingir a autoestima dela, ou mesmo segregar ela de um grupo maior, aí sim a gente tem um bullying. No bullying é uma relação muito diferente, de um muito mais forte, seja pela força física, seja pelas ideias, pela força de grupo inclusive, em relação ao outro que sofre essa agressão. Para identificar que é bullying, a gente precisa entender como algo que é sistemático, recorrente. Então, durante semanas, meses, até anos, uma violência acontecendo sempre, xingamentos, humilhações, todo tipo de agressão ao sujeito, né, à pessoa. Nós somos seres humanos, cheios de defeitos. E acontecem as coisas que aconteceram, tanto em Realengo, muito grave, gravíssima, e agora esse caso mais recente em Goiânia, onde um menino de classe média estava sofrendo também muito psicologicamente. Por que não perceberam o que escapou tanto da família quanto de uma escola que tem coordenadores pedagógicos, que tem psicólogos, né? O que levou a acontecer o massacre na escola de Realengo foi o bullying? Não foi o bullying o fator principal, foi um leque. Abriu-se um leque. Ali, se você parar para analisar, são vários problemas e que passava despercebido. A advogada do adolescente que atirou nos colegas em Goiânia defende que ele agiu de forma violenta porque sofria bullying. Tratava-se até aquele momento de um menor ajustado, né? Um adolescente que sempre foi muito disciplinado, um adolescente que estudava, que tirava boas notas, que nunca teve problema de disciplina na escola. Então, um adolescente ajustado, um adolescente que nunca teve, né, nenhuma passagem por juizado, nenhum ato infracional, enfim, nada que maculasse seus antecedentes. Ele deixou claro que já, não apenas esse ano, mas já desde a 6ª série, ele vinha sofrendo esse tipo de constrangimento e tudo. No último ano se acentuou, né? E ele deixou claro que isso vinha, nos últimos dias, vinha de forma mais intensa. Então, ele desde o primeiro momento alega isso, apesar de que aos pais ele nunca comunicou nenhum tipo de constrangimento, tampouco à escola. Mas as famílias dos jovens atingidos negam que o bullying tenha sido o motivo dos disparos. Pode ter sido feito uma brincadeira, não bullying. Bullying hoje é uma coisa mais séria, que você leva à ofensa, ao constrangimento durante muito tempo. E não condiz com o que foi relatado pelos outros alunos, né, em relação ao meu filho. Eu tenho certeza que não foi por causa do bullying, entendeu? Até porque você vê na entrevista mesmo que o delegado deu ali, que ele fala, ele baseou isso em outros fatos, né? E ele levou muita munição, né? Então a intenção dele era realmente fazer um tipo de coisa, né, de atingir ali o máximo possível. Muita gente chamava de fedorento. Isso há muito tempo? E já tem bastante tempo. A gente não fazia bullying com ele, a gente chegava e falava, tipo, cara, compra um desodorante, você tá fedendo. E o que está acontecendo é que nós hoje estamos sofrendo ataques na internet, dizendo que o bullying sim é uma justificativa para matar. Nossa preocupação hoje é com outras crianças, com outras escolas, que isso não seja levado em conta, que o discurso seja revisto, porque o bullying não é justificativa para matar ninguém. Provavelmente são várias questões que têm que ser analisadas, porque a gente pode perguntar da seguinte forma: vamos tentar inverter a linha de raciocínio. Se eu pego uma criança que foi, por exemplo, sofreu vários abusos físicos de um pai ou de uma família,
ou ela veio de uma história de vida, de um ambiente com guerra ou de várias perdas, e de repente ela chega na escola e ela vai realizar um ato violento, justifica por conta de uma situação, então é preciso ver todo o desencadear da história. Então somente um bullying ou somente um transtorno não pode justificar, ou então a princípio não se justifica, né, um ato. E com relação ao que aconteceu em Goiânia, eu sempre vou falar a mesma coisa. Não existe fatos produzidos por uma causa única, né? Não foi o bullying apenas. E há outras coisas envolvidas que eu não conheço, que talvez ninguém vai saber, nunca. Pode ter questões familiares, mas não necessariamente. Porque normalmente, um pouco o que a gente sempre pensa, quem foi o culpado? Não há um culpado. De fato, a culpa não é uma questão que resolve. Se a gente pudesse falar, eu falaria quem foi responsável. E se temos que falar quem foi responsável do que aconteceu em Goiânia, eu teria que dar uma resposta. Todos nós. Bullying é uma questão para além da escola, né? Apesar da escola ser um local ainda de grande ocorrência, né? A questão do bullying é maior do que a escola. Já vem da família, vem da sociedade, vem de uma cultura agressiva, violenta. Então, criar espaços na escola para o debate, para a conversa, né? Para esse entendimento é fundamental. E informar sobre esses acontecimentos também. A escola é uma instituição onde a criança vai para aprender a conviver com os iguais e com os desiguais, e para aprender a ser cidadão, para aprender a entender que há direitos e há deveres. Eu espero, como professora, como cidadã brasileira, que a gente tenha inteligência e criatividade e coragem suficiente para saber como lidar com a questão da diversidade, que é tão bem-vinda, e não permitir que em nossas escolas a questão do assédio se transforme em crime, em assassinato, em mortes, em perdas. A gente tem que ter a responsabilidade de entender que a prevenção é um direito de crianças e adolescentes. Naquele colégio eu não volto nunca mais. Vai ser muito ruim entrar numa sala sem ela. O nosso objetivo é baixar os muros, né, nessa questão simbólica de colocar a escola em conversa, colocar a escola participante, tanto a comunidade, vir para a escola como a escola ir para a comunidade. Menos de um mês depois do ataque em Goiânia, outro episódio voltou a acontecer em uma escola, só que dessa vez em Alexânia, também em Goiás. Um jovem de 19 anos atirou contra uma ex-colega de sala de 16 anos. Foram mais de 10 tiros. A gente vê aqui o clima horrível ainda, tenso, todas as pessoas estão vindo aqui para cá agora, ainda tomando consciência da situação. Nesse período de um ano, ele se preparou para o crime, né? Adquirindo esse armamento. Ele disse que juntou dinheiro para adquirir o armamento que ele usaria no crime no dia de hoje. Ele se deslocou até o colégio, foi para a parte posterior da escola, pulou o muro e entrou. Ele conhece o local, ele já estudou lá o ano passado, inclusive com ela. Nos disse que efetuou de 11 a 12 disparos, todos no rosto, a uma distância mais ou menos média de meio metro.
Rafaela tinha 16 anos. Teria sido assassinada porque se negou a namorar o ex-colega de classe Misael, de 19 anos. No dia, né, eu desci, que eu sempre encontrava com ela ali na esquina pra gente ir pro colégio juntos. Ela via e eu descia. Ela falou, Gabi, ligou um homem perguntando se eu tava preparada, mas eu nem liguei nada, porque eu pensei que era algum doido brincando com a minha avó. Descendo no colégio tem uma lanchonete lá, né, padaria. E ele tava sentado lá. E eu nem tinha visto ele. Ela que falou pra mim, falou, Gabriela, quem tá ali? Eu falei, quem? Aquele doido, Misael. Eu falei, quem, menina? Eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, ele levantou e subiu. Aí ela falou assim, e me abraçou e falou, tô com medo. Eu falei, medo de quê, menina? Ela falou, sei lá, tô com medo. Quando foi mais tarde, ele entrou lá. Gabriela nos conta que Rafaela e Misael sequer eram amigos. Ele ia pro colégio um dia, faltava 2, mas no dia que ele ia, ele tirava aquela manhã todinha pra ficar encarando ela, ficar falando coisas que a gente não sabia. Rafaela participava ativamente de um grupo de jovens da igreja que frequentava. Ela sempre ajudava, sempre estava alegre. Qualquer hora do dia que a gente encontrava ela na rua, na igreja, era sempre com aquela alegria esfuziante. Não tinha hora ruim com ela. Uma menina que sempre ajudava, de boa índole, bom caráter. Ela era tudo pra mim, era minha irmã, que eu nunca tive, né? Ela era minha companheira, pra onde que eu ia, ela ia comigo. É muita saudade que eu tô sentindo dela. Naquele colégio eu não volto nunca mais. Em outros eu posso até voltar, mas vai ser a mesma coisa não, que a vida toda nossa a gente estudou juntas. Vai ser muito ruim entrar numa sala sem ela. Foi muito maravilhosa a nossa vida. E aí foi arrancado esse pedaço da gente, sabe? É doído. Não sai um minuto da minha mente, o que aconteceu. A gente criava elas assim como uma redoma, assim, uma segurança, sabe? Tia, deixa aí, não, é perigoso, não vai. Fica em casa, sabe? Aquele jeito. E aconteceu o que aconteceu. O assassinato de Rafaela foi enquadrado como feminicídio. O autor confesso do crime, Misael, e seu cúmplice, Davi Souza, estão presos e aguardam um julgamento. Ai, eu espero que essa justiça não falhe, como anda falhando por aí. No interrogatório ele deixou muito claro que ele fez investidas, que ele estava apaixonado, que ele queria ter um relacionamento com ela, ele queria contactá-la no Facebook, adicioná-la, e ela o rejeitava. É evidente a condição sexista, machista, a condição de ver a mulher como objeto, como posse, como propriedade. Os homicídios contra as mulheres têm sido preferencialmente de maridos contra mulheres, de familiares contra mulheres, de conhecidos contra mulheres, na forma específica de que eles se consideram controladores e como tendo direito à obediência das mulheres, inclusive ao castigo físico. O crime de feminicídio também é considerado quando falamos do massacre de Realengo. O feminicídio que não tem a ver com as relações íntimas, mas o feminicídio que tem a ver que o fato de ser mulher era contra isso que ele foi em Realengo. Você vê que foi um crime também contra a mulher. A maioria das vítimas foram meninas. Os 3 crimes em ambiente escolar levantaram uma discussão sobre a segurança nas escolas. Dados da Prova Brasil 2015, exame do Ministério da Educação aplicado a alunos do 5º ao 9º ano em escolas públicas, revelam que mais de 4% dos professores afirmam terem pego alunos com arma branca, como facas, dentro de sala de aula. E quase 1% deles encontraram alguma arma de fogo em posse de estudantes. Em momento algum, passou pela nossa cabeça que o nosso filho poderia estar correndo risco na escola.
Eu tenho que lutar para ter leis, para as escolas terem mais segurança, não sei, quem sabe detector de metal, porque eu sei que eles são muito sensíveis, mas tem que ter um caminho. Olha, difícil afirmar com base nos dados e estudos de que a violência nas escolas brasileiras está aumentando. Tá? Mas uma coisa que com certeza a gente consegue afirmar é que é um problema gravíssimo e que de fato prejudica e dificulta muito a gente evoluir na melhoria da qualidade educacional brasileira. Quando a gente olha para causas, também não há uma causa única para a violência nas escolas no Brasil. Mas é importante a gente não tratar a escola como uma ilha e sempre considerar o contexto em que ela está. Então, o que acontece na sociedade, ela com certeza reflete e transborda para o ambiente escolar. Um outro aspecto importante é a gente não generalizar, né, a partir desse fato, que a escola é violenta, que o ambiente escolar é inseguro a partir de agora. Eu acho que a gente tem que pensar em ações preventivas, sim, de educação, né, para segurança, cobrar do poder público também ações nesse sentido, e a escola criar uma cultura do respeito. É perigoso a gente pensar que, em função desses fatos ocorridos, a gente tenha que, né, pedir ou clamar pela polícia dentro da escola. No Distrito Federal, o Batalhão de Policiamento Escolar existe há quase 30 anos e atua dentro das escolas. Na prática, nós atuamos na parte repressiva, ou seja, após o acionamento de determinados atos infracionais ou crimes, e também na parte preventiva, por meio das ações que nós desenvolvemos junto às escolas, levando algumas palestras para os alunos. Olha que coisa horrível. Quando as pessoas usam, às vezes, no ambiente, no prédio que a gente mora, por exemplo, vocês O principal caminho é a educação. Por meio da educação, você vai gerar o diálogo, você vai gerar a conversa, porque não tem, a escola, em princípio, ela não tem que ter muros, ela tem que ser uma escola aberta. Garantir essa segurança é uma coisa muito complexa, porque não tem como, primeiro. O problema não é botar policial na escola. O problema não se resolve fazendo revista nas mochilas dos meninos para ver o que eles entram na sala. De fato, a nossa primeira reação como pessoa é vamos aumentar a segurança, e a gente entende aumentar a segurança, aumentar muros, aumentar o rigor, ingressar a polícia dentro da escola, essas coisas. A questão é que todas as pesquisas que se relacionam contra esse tema colocam que essas não são medidas que resolvem ou que lidam diretamente com o problema, né? Se eu impeço a arma de fogo, quem tem essa intenção vai ingressar com arma branca. Se eu impeço a arma branca, quem tem essa intenção vai fazer do lado da escola. Ou seja, eu não lido, não resolvo a situação. Todas as pesquisas e as experiências indicam que a forma efetiva de se lidar com a violência do contexto escolar e mesmo a violência do entorno é fazer uma proximidade com a comunidade, uma aproximação. É a escola ter uma abertura para a comunidade. Para repensar a violência dentro das escolas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou um projeto, o Vozes da Paz. O projeto surgiu a partir do trabalho do Programa Justiça Comunitária, que desenvolve uma mediação comunitária na comunidade de Ceilândia, e a gente sentiu a necessidade de trazer para a escola essa conversa, né? Esse espaço de diálogo, esse espaço de construção de boas vivências, né? De bons relacionamentos, e pensamos na construção da cultura de paz. Hoje, mais de 4.000 alunos em 4 escolas são atendidos. Desentendimentos são resolvidos pelo diálogo. Foi um dia, eu estava com a mamadeira de brinquedo dela que caiu e quebrou. E eu não era certeza que eu tinha coisado. Aí eu dei para ela, aí teve outra confusão e através da assembleia a gente se resolveu, e hoje nossa amizade é muito melhor do que era antes. Quem que é É ela. E para você foi bom ter conversado em assembleia? Sim. Por que foi bom? Porque a amizade é tudo, né? A gente não pode perder uma amizade por causa de um brinquedo. Aqui nessa escola, na Ceilândia, no Distrito Federal, mais de 600 crianças participam do projeto Vozes da Paz. Aqui, todos os conflitos são resolvidos assim, em assembleia. Gente, o que é essa assembleia, hein? Ela é uma forma que a gente achou de resolver os conflitos da sala. Brigas, discórdias, onde
onde a gente não consegue, às vezes, falar diretamente com o adulto. Se ela tiver um amigo e quer felicitar ele por ele ter ajudado alguma coisa, coloca no falecido. Se ele tiver feito alguma coisa, ele coloca no critico. A gente brigava muito, tem vezes que era muito estranho, a gente brigava, discutia muito, e tem vezes que a amizade quebrava. Aí melhorou muito depois dessa semana. Agora não tem que brigar, agora só fala. Fala por aqui. As relações de amizade então melhoraram. A Manuela hoje vai ficar com o critico. Pode tirar o critico, Manuela. Pode ver? Pode. Eu não gosto do barulho. Eu não gosto quando estou falando, fazendo o dever e as pessoas ficam conversando comigo. Foi você que escreveu, Ana? Sim. Fala pra gente. Porque, tipo, quando as pessoas conversam, eu não consigo muito fazer o dever. Porque, tipo, igual tarefa no quadro, quando tem texto, a gente fica, todo mundo fica conversando e não dá pra, tipo, fazer o dever concentrado. E quem mais tá incomodando? É o grupo dos meninos, das meninas? Como que tá? É dos meninos, porque, tipo, às vezes os meninos ficam cantando, ficam rindo e não é muito bom. Querem falar, meninos? É verdade, então? É, Jadson? É verdade. Nós temos que melhorar nesse jeito, assim, de incomodar as pessoas, ficar mais quieto no nosso lugar, respeitar os outros. É aí que começam as propostas, feitas pelos próprios alunos, para mediar o problema. Também a gente tem que respeitar o horário de conversa. Já tem um intervalo. Eu acho que é suficiente para nós conversarmos os assuntos do dia a dia. E também esperar todo mundo acabar, às vezes no final da aula dar uma descontraída, com brincadeiras, jogos, se der tempo. A gente poderia fazer um acordo. Quem conversasse antes do horário poderia ficar sem educação física ou sem mesmo o horário de conversa. E depois das propostas discutidas, é momento de votar. Então, a segunda, o acordo é o quê? Podemos conversar no horário permitido. Caso não converse, será penalizado com a retirada do recreio ou da recreação. Pode ser? Então, registre em ata, por favor. Os alunos, eles melhoraram bastante o seu relacionamento, né? Com a ideia de um ouvir o outro e só saber resolver suas vamos dizer assim, seus probleminhas, né? Esse projeto ajudou muito a nossa interação, socialização, empoderamento dos alunos por ter voz, né? Eles saberem que em algum momento aquilo que eles criticaram ou felicitaram vai ser ouvido, vai ser comentado. Os casos de bullying e de ofensas entre colegas também diminuíram. Eles estão muito amigos, conseguem respeitar agora o outro. Há relato de pais na reunião, né, que nós fazemos, bimestral, de pais falando da melhora do convívio, né, que está bem melhor entre pai e filho. Esse diálogo está surgindo nas famílias. Outra mudança na escola foi a criação do recreio patrulhado. As pessoas começaram a parar um pouco de correr. Aí a gente, às vezes, fazia recreio monitorado, que é tipo brincar de outras coisas diferentes. Aí a gente fez isso, aí melhorou o recreio. O recreio patrulhado é uma atividade que a gente desenvolve na escola, onde os próprios alunos monitoram o recreio, né? Eles são os líderes daquele dia e eles vestem um colete, né? São identificados com o colete e eles são responsáveis para acompanhar, para orientar a brincadeira naquele dia e cuidar do brinquedo. Então a brincadeira acaba que acalma o recreio, eles se envolvem e eles brincam organizadamente, né? O patrulheiro é como se ele fosse um líder e ele é muito bem respeitado. Nas assembleias são construídas regras para o recreio, né? Pelo próprio aluno, o alunado. E a gente parte para a prática. O nosso objetivo é baixar os muros, né, nessa questão simbólica de colocar a escola em conversa, colocar a escola participante, tanto a comunidade vir para a escola como a escola ir para a comunidade.
que é até uma demanda dos alunos, é uma demanda da comunidade, ter um espaço seguro. E espaço seguro não se cria colocando grades, né, colocando a polícia ali dentro apenas. Se constrói criando espaços de fala, onde a gente pode falar das nossas necessidades e a partir delas ver quais possibilidades nós temos. Cuidem mais dos seus filhos, cuidem das suas crianças. Procurem saber quem são os amigos dos seus filhos, procurem saber o que eles estão olhando na internet. Seja próximo ao seu filho. Se a gente tiver uma sociedade que cuide das crianças, nós vamos ter um futuro melhor para todos nós. Quando a gente começa a dar esses espaços para que essa voz da paz comece a crescer na escola, ela começa a contagiar toda a escola. Então hoje a gente vê que a voz da paz ela é muito mais forte do que essa voz da violência. Eu sou o grito dela por justiça. Eu vou ter um pouco de paz, um pouco de sossego. Um dia que eu ver que as escolas estão com segurança, que o psicólogo está lá dentro, que nós estamos desfrutando de uma educação melhor. A gente precisa entender o outro, precisa saber resolver conflito, que é uma coisa que precisa ser colocada nas escolas. A gente tem batido muito nessa tecla. Resolução de conflito e a chamada alfabetização emocional, que é a criança se conscientizar do que ela sente, para que ela sente, e como é que ela pode utilizar isso. Eu ensinei ela a caminhar, eu ensinei ela a dar os primeiros passos, né? E hoje ela vai me ensinar a dar uns primeiros passos, né? Mesmo que esses passos sejam de rodinhas, né? Mas a gente vai aprender junto.